Olá, meus amigos. Meu nome é Jefferson Belomo, professor do curso da História do Cristianismo e do Espiritismo. E a aula de hoje nós vamos tratar do assunto como foram definidos os principais pontos da fé cristã. Como definiram aquilo que são os dogmas da Igreja. A aula de hoje é sobre os concílios do primeiro milênio ou também os concílios ecumênicos. Fiquem conosco, vai ser muito interessante, tenho certeza que vocês vão gostar. Concílios, aspectos gerais. Concílio vem do latim concilium, assembleia, ajuntamento. Ecumênico vem do grego oikumene, no sentido dos evangelhos, mundo inteiro. O objetivo do concílio, dos concílios, manterem a hegemonia das doutrinas consideradas ortodoxas, do grego orto, correto, ou direito, doxo, ensino, e expulsar das fileiras da Igreja os pensamentos dissidentes. Os concílios se diferenciam dos sínodos. Os sínodos são reuniões de bispos locais para avaliar temas causadores de perturbação em sua área de influência e tentavam unir os entendimentos para que fosse uma só voz em suas igrejas. Vamos seguindo. O primeiro concílio, que curiosamente não é catalogado como o primeiro concílio, é o Concílio de Jerusalém, em 48, presumivelmente em 48 da Era Comum. Ele foi convocado pela liderança da comunidade cristã de Jerusalém. E vejam que liderança não significa só os apóstolos. A gente tem a figura dos anciãos também na igreja de Jerusalém. Ele foi motivado pela presença de gentios, ou seja, as pessoas que não eram judeus, nas comunidades cristãs majoritariamente judaicas. Eram outras pessoas, outra cultura, outra forma de religião, outra forma de visão de mundo, e como esses judeus receberiam nas igrejas cristãs essas pessoas tão diferentes. E por fim, definiu-se que Paulo e Barnabé iriam aos gentios e Tiago, Pedro e João pregariam aos judeus. Isso a gente vai encontrar na Epístola de Gálatas, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Ficou acordado que os gentios que se convertiam ao cristianismo deveriam se abster das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Aí, o chamado primeiro concílio, que é o concílio de Nicéia, em 325 da era cristã. Foi convocado pelo imperador Constantino para resolver a chamada crise ariana. O arianismo, doutrina defendida pelo presbítero de nome Ário, do latim Arius, presumivelmente viveu entre 265 e 356 da era cristã. Arius era de Alexandria e ele discordou em público do seu bispo Alexandre sobre a questão da divindade de Cristo. Para Ário, Deus era supremo e absoluto, pré-existindo a tudo e criador de tudo. Assim, Cristo, ainda que divino, teria sido criado por Deus, portanto, inferior ao Pai ou inferior ao próprio Deus. A controvérsia sobre Cristo tomou as ruas de várias cidades do Império Romano, causando brigas e até mesmo mortes. Continuando, então, o primeiro concílio de Nicéia. Qual foi a decisão que resumiu o entendimento sobre a divindade de Cristo? É o chamado o credo do primeiro concílio. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus, verdadeiro gerado, não criado, consubstancial ao Pai, porque em todas as coisas foram feitas no céu e na terra, o qual, por causa de nós, homens, e por causa da nossa salvação, desceu, se encarnou e se fez homem,
padeceu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá julgar os vivos e os mortos. E aí é importante a gente entender. Ários não é que ele defendesse que Jesus não era Deus. Ele defendia que Jesus era uma divindade. Filho de Deus, Deus é. Né? Brincando, filho de Deus, Deusinho é. Mas Ários, ele falava o seguinte: olha, Jesus é Deus, beleza. Mas ele em algum momento não era. Porque Deus é, na verdade, a causa primeira de tudo. Então tudo deriva de Deus. Houve um momento que Deus não tinha o seu filho. Como todo pai, só é pai depois que vem o filho. Então Deus vira pai depois que nasce Jesus, que existe Jesus. A gente está falando isso, Jesus antes de encarnar, ok? A gente está falando do ser celestial Cristo, conforme a crença cristã. Então, houve um momento que Cristo não existia. Então, Deus é anterior a Jesus. E sendo o Cristo, e sendo criador de Cristo, ele é maior do que o Cristo. Então, a diferença não é que Cristo não fosse Deus. Cristo, para Ário, era Deus. Mas era um Deus secundário, veio depois do Deus primário, que seria o Deus Pai. E isso causou uma divergência muito grande. As pessoas, Ário era um homem muito inteligente, muito fluente, e ele teve uma forma de catequizar a sua doutrina muito interessante, que era fazer músicas populares a respeito dessa crença de um filho que é gerado por um pai, que é divindade, mas que é posterior ao pai. E principalmente nos portos, essas músicas eram cantadas, os marinheiros aprendiam, levavam para outros portos, de tal forma que o arianismo se tornou uma doutrina muito comum em toda a bacia do Mediterrâneo. E isso acabou gerando protestos a favor dos arianistas, né, dos seguidores de Ário, e contra o pessoal que depois nós vamos conhecer como ortodoxos, porque nessa época ainda não está definida uma ortodoxia, que dizia que Jesus, ou melhor dizendo, que Cristo, existiu junto com o Pai desde toda a eternidade. Ele é consubstancial ao Pai, ou seja, ele é Deus com a mesma substância de Deus, que ele foi gerado, mas ele não foi criado. São esses pequenos artifícios teológicos que fazem com que certas palavras elas contornem problemas que são problemas lógicos. Para você ter um pai, você tem que ter um filho, e o filho, naturalmente, ele vem depois do pai. Por isso que a pessoa só é pai depois que nasce o filho. Então o pai já existia. O filho é posterior. Mas aí eles inventam, não, ele não foi criado. Ele foi gerado, ele é consubstancial, ele é unigênito, só tem ele. Então essa história de todos somos filhos de Deus, esquece. Filho de Deus é só Jesus. O restante, aceitando Jesus como Salvador, acaba sendo adotado nessa filiação divina. Então ele é consubstancial, mesma substância, né? Ele é Deus verdadeiro como o próprio Deus. Ele é luz da luz. Esse é o credo niceno. E definiu-se isso. E por que Constantino se mete nessa celeuma? Porque as pessoas estavam discutindo acirradamente isso. Em Alexandria teve um tumulto tão forte, tão grande, que as pessoas se degladiavam em praça pública e morreu gente. E aí Constantino reuniu os bispos na cidade de Niceia, que no seu palácio de verão. Hoje, Niceia seria na Turquia, né? Fica na Turquia, melhor dizendo. Na época, era no Império Romano. E disse, vocês resolvam. Não é ele, é Constantino que definiu. Ele mandou os bispos se reunirem, e esses bispos, muitos deles ainda eram sobreviventes da perseguição feita por Diocleciano, o imperador anterior a Constantino, que foi um perseguidor terrível dos cristãos. Então ele reuniu mais de 300 bispos no seu palácio de verão em Niceia e fez com que esses bispos chegassem a uma fórmula de fé única para trazer paz política ao império. E percebam, quem convoca o concílio é o imperador
Constantino. Tudo bem? Vamos seguir adiante, então. E aí vamos ver, então, como é que ficou Jesus nos Evangelhos e no Credo de Nicéia. Vejam lá em Mateus: a ninguém chameis de Pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Então, para Mateus, o Evangelho de Mateus, Deus é Pai não só de Jesus, mas é Pai de todo mundo, a ponto de ninguém ser chamado de Pai, somente Deus. Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. E aí nós temos isso em Marcos, Mateus e Lucas. Se só Deus é bom, Jesus está dizendo que só Deus é perfeito. Quem quer que me receba, recebe aquele que me enviou, pois aquele que é menor dentre vocês é o maior. Então, quem recebe os seguidores de Jesus, recebe aquele que envia. E aquele que envia é maior do que aquele que é enviado. Porque quem é enviado segue as ordens daquele que lhe dá a procuração. Isso nós temos em Lucas e em Marcos. Mas pelo que deve se sentar à minha direita ou à esquerda, não cabe a mim conceder-vos, mas será para aqueles a quem meu Pai preparou. Então Jesus está falando aí em relação ao pedido dos irmãos Zebedeu, Tiago e João, que queriam sentar um à sua direita e outro à sua esquerda, e Jesus diz: não cabe a mim. Quem determina isso é Deus. Então, mais uma vez, Deus é como superior a Jesus, porque cabe a Deus definir. E o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. No que se refere ao dia e à hora, ninguém sabe. Não, nem mesmo os anjos que estão no céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Então, quem é onisciente nos evangelhos é o Pai, nem mesmo o próprio Filho. E vejam que no Credo de Nicéia, a gente vai mudar isso a ponto, né, de que Jesus Cristo é Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, da mesma substância, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai, né? Todas as coisas foram criadas por causa dele. Então, é um Jesus bem diferente do credo, daquele Jesus apresentado nos evangelhos, conforme nós acabamos de ver. E aí vamos falar do primeiro concílio de Constantinopla, em 381 da era cristã. Foi convocado pelo imperador Teodósio I para discutir o reaparecimento do arianismo, o macedonismo e o apolinarismo. Então vejam que o arianismo não foi totalmente sufocado após o concílio de Nicéia. Macedonismo, doutrina pregada por Macedônio I, patriarca de Constantinopla, que negava a divindade do Espírito Santo. Para os macedonistas, o Espírito Santo tratava-se de um servo de Cristo, mas não de um ser divino. Além disso, os seguidores de Macedônio defendiam que o Cristo tinha uma substância semelhante à do Pai, mas não igual. O apolinarismo era a doutrina de Apolinário de Laodiceia, 310 a 390 da era cristã, para quem Jesus era humano em relação ao corpo, mas a sua natureza era exclusivamente divina. Jesus teria um corpo humano, mas a alma não seria humana, a alma seria divina. É uma reação tão forte ao arianismo que se torna também uma heresia. E aí, o que foi definido no primeiro concílio de Constantinopla? Condenou-se as doutrinas do macedonismo e do apolinarismo. Foi reafirmado o credo niceno, agora completado com a parte referente ao Espírito Santo, como terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aí ficou: creio no Espírito Santo, o Senhor, a fonte da vida que procede do Pai, como Pai o Filho adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas: creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E o que é importante a gente entender disso? Que o Concílio de Constantinopla também vai se discutir a natureza divina, mas agora em relação ao papel do Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo, o Espírito Santificado, ele é uma revisão do Espírito de profecia, do Rua hebreu. O Rua hebreu era o Espírito da vida,
era o espírito que deu vida ao Adão enquanto ele era só uma forma de barro. Deus, Yahvé, sopra, né, nas narinas de Adão o espírito vivificante, o Rua, o vento. Espírito, vento, né, são sinônimos no hebraico. E esse espírito é o mesmo espírito que dá a profecia aos homens escolhidos por Deus para serem profetas. É o mesmo Rua. É o mesmo Rua que aparece no Pentecostes, que desce como língua de fogo sobre as pessoas e elas começam a profetizar. Só que conforme vai elaborando melhor a teologia cristã, o papel desse espírito ele também vai sendo aprimorado. Ele deixa de ser só um emissário de Deus, né, um sopro de Deus, e passa a ser ele também uma divindade. Então, se o primeiro concílio de Nicéia definiu Jesus como Deus igual a Deus, o primeiro concílio de Constantinopla diz que o Espírito Santo ele era também uma pessoa da divindade. Pensem direitinho, nós temos o Pai, uma pessoa, o Filho, outra pessoa, o Espírito Santo, uma terceira pessoa. Então, uma pessoa é o Pai, a segunda pessoa é o Filho, a terceira pessoa é o Espírito Santo. Quantas pessoas nós temos? 3. Quantos deuses nós temos? Apenas um. É como se nós tivéssemos trigêmeos e perguntássemos assim, quantas crianças tem? Uma. Mais uma vez, a teologia, ela tenta ferir a lógica para que a crença caiba no seu desejo. Então, nós não somos politeístas, nós somos cristãos, nós acreditamos num único Deus, mas é um Deus formado por 3 pessoas. Imagine um tripé de uma câmera, é um tripé, mas são 3 pernas. É mais ou menos a lógica que eles seguem. Mas não é uma lógica muito boa, porque na verdade nós temos 3 pessoas. Mas essas pessoas são consubstanciais, elas merecem ser adoradas e glorificadas da mesma maneira, e elas formam uma divindade única. Então é uma elaboração teológica que para Jesus não faria o mínimo sentido. Né? Jesus era judeu e como judeu qual é a oração de todo judeu? Shema, ó Israel, o Senhor é um. É o primeiro mandamento do Decálogo. Aqui vai dizer, não, o Senhor é um, mas na verdade são 3 pessoas. E não 3 deuses. E isso passou para a história a ponto das pessoas repetirem e não pararem nem para pensar. E é importante destacar também que não é assim, um Deus que ele pega no armário a roupa de pai e se fantasia de pai. Depois ele vai, põe a roupa no armário, pega a roupa do filho e se fantasia de filho. Depois ele devolve a roupa do filho no armário, pega uma outra roupa do Espírito Santo e se veste do Espírito Santo. Então é um Deus assumindo 3 papéis diferentes. Não é isso. São 3 pessoas mesmo. Uma pessoa é o Pai, outra é o Filho e outra é o Espírito Santo. Não é uma pessoa, ora interpretando um papel, ora interpretando o outro. Não, são 3 pessoas. Quantos deuses? 1. Então isso foi definido. Aí tem-se o credo niceno-constantinopolitano. Lembrando que nesta época a capital do Império Romano era Constantinopla. Quem convoca esse concílio? O imperador Teodósio I. Por quê? Porque o patriarca de Constantinopla, que era um dos patriarcados, era uma das arquidioceses, ele tem essa ideia de, ok, o Espírito Santo é um espírito, é uma categoria de Deus, mas não é Deus. E aí começa toda aquela brigalhada de novo, e aí o Teodósio I fala, não, vocês se reúnam, vocês decidam, porque no Império tem que ter uma pacificação. E a gente não pode admitir que existam ideias diferentes a ponto de ter todo esse entendimento que provoque tumulto, provoque briga. E briga mesmo, gente. As pessoas morriam por causa disso. As pessoas se degladiavam na rua. Elas matavam umas às outras. Então, Teodósio convoca o concílio é feito e há uma decisão sobre isso. Tá bom?
Sigamos em frente. E aí nós temos o concílio de Éfeso em 431 da Era Cristã, da Era Comum, desculpa. Foi convocado pelo imperador Teodósio II para discutir a polêmica levantada pelos ensinos dos nestorianos. Nestorianismo, doutrina que defendia que Jesus possuía duas naturezas que não se comunicavam, a divina e a humana. Sendo assim, Maria teria sido mãe de Cristo, mas não de Deus. O concílio ocorreu na cidade de Éfeso, onde havia um ardente culto mariano. Vide comparação com o culto da deusa Diana, em Atos, capítulo 19, versículo 23 e seguintes. O nestorianismo foi condenado e Maria foi aclamada mãe de Deus. Isso também é bastante curioso. Afinal de contas, Maria é mãe de Deus porque ela é mãe do Cristo? Porque Cristo é Deus. E aí Nestório entendia que não tem como. Maria é mãe do Cristo, mas ela não tem como ser mãe de Deus, porque Deus é o Pai de todos. Só que essa pendenga fica na cidade de Éfeso, que migra o culto da deusa Diana. A gente não pode esquecer que Paulo quase que foi preso e morto por causa do culto cristão, da difusão cristã, na época que a deusa Diana gerava o comércio em Éfeso, movimentava o comércio em Éfeso, e aí os artesãos se juntam contra Paulo, gritando: grande é a deusa Diana de Éfeso. Era a deusa a matrona, né? O padroeira não é bem um padre, né? Não é bem um pai, mas era a deusa matrona da cidade de Éfeso. E aí, grande a deusa Diana de Éfeso. Conforme o império vai mudando para uma visão cristã, já não tem mais deusas. Então a figura de Maria acaba sendo absorvida com este papel, a figura mariana. Só que a discussão Maria é mãe de Cristo, mas ela é mãe de Deus? Porque Cristo é Deus. E aí começam mais esses embates teológicos infindáveis. E o concílio de Éfeso, de 431, define não. Maria, ela é mãe de Deus, porque Cristo é Deus, e Cristo ele está no mesmo nível de dignidade de Deus Pai e do Espírito Santo. Então, como Cristo é Deus, logo Maria é Theotokos, mãe de Deus, e não só a mãe de Cristo. E aí, todo mundo que foi criado na Igreja Católica sabe, né, Maria de Nazaré, Maria mãe de Deus. Da onde surgiu isso? Do concílio de Éfeso. Então, é curioso, né? Porque eu acho que nunca ia passar pela cabeça da Maria que ela seria mãe, nem que ela seria mãe de um Deus encarnado, muito menos mãe de Deus. Então, para uma judia, seria uma visão assim totalmente esdrúxula. Mas isso é definido 400 anos depois de Maria, né? Já é uma outra visão. São essas interferências culturais, essas ressignificações que definem esse tipo de fé. E uma vez, fé, esses dogmas, é que nem massinha de modelar colorida. Se você pegar várias massinhas coloridas e misturar, você não consegue separar nunca mais. Uma vez que um dogma desse entra para a crença, ele é repetido à exaustão, geração após geração, século após século, você não consegue mais mexer nisso. Então definiu-se que Maria, mãe de Deus, era. Sigamos. Ainda no concílio de Éfeso, também foram condenadas as doutrinas do sabelianismo e do pelagianismo. O sabelianismo é a doutrina que defendia a unidade de Deus, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo aspectos ou atividades da mesma deidade. Lembram? Um Deus interpretando 3 papéis? Era o que o Sabélio defendia, e isso foi condenado no concílio de Éfeso. E o pelagianismo, doutrina que negava a transmissão do pecado original para toda a raça humana, e por consequência negava a graça de Deus para a salvação do homem. Cada ser humano, para os pelagianistas, era responsável, não é responsável pela sua salvação,
E o pelagianismo foi também uma doutrina muito combatida por Santo Agostinho, ou o bispo Agostinho de Hipona. Vamos para o Concílio da Calcedônia, logo depois, em 451 da Era Comum. Convocado pelo imperador Marciano para acabar com a controvérsia monofisista. O monofisismo é uma doutrina que defendida por Eutiques, que dizia que Jesus possuía uma única natureza, a divina, pois ela teria absorvido a sua natureza humana. O monofisismo foi condenado pelos bispos com a afirmação de que Cristo é o eterno Filho de Deus. E aí a declaração do concílio: Cristo se fez conhecer em duas naturezas, sem confusão, imutável, indivisível, sem separação, sendo as diferenças entre as naturezas de maneira nenhuma removidas por causa da união, mas as propriedades de cada natureza sendo preservadas e aglutinadas em uma pessoa e uma substância, não dividida ou partida em duas pessoas, mas apenas um e o mesmo Filho, unigênito, divino Verbo, Senhor Jesus Cristo. E aí o que nós temos, né, no monofisismo? É como se a natureza divina tivesse fagocitado, absorvido a natureza humana de Jesus. E existe uma lógica: a natureza divina é muito mais potente do que a natureza humana. Então Jesus, quando esteve como homem, ele não teria uma natureza humana, porque a natureza divina teria se imposto. E aí não. É interessante, afinal de contas, o Cristo teria que assumir uma natureza humana para estar sujeito ao pecado, suplantar o pecado e, através da sua morte expiatória, salvar o pecado da humanidade. Se ele não tivesse a natureza humana, só a natureza divina, então ele não estaria sujeito ao pecado. Se ele não estaria sujeito ao pecado, como ele poderia suplantar o pecado e salvar a humanidade? Eu sei que para a maioria das pessoas que não estão acostumadas com teologia, parece uma conversa meio que sai de nenhum lugar e chega a lugar nenhum. Mas para essas pessoas, isso era fundamental para a fé delas. A fé delas é que Jesus é Deus que se fez homem, que passou por todas as agruras a que um homem está sujeito, ele conseguiu superar essas agruras, e por ele ter superado essas agruras, ele morreu morreu na cruz, sem pecados, sendo um sacrifício perfeito. E sendo um sacrifício perfeito, ele nos redimiu. Porque nós, seres humanos, desde que nascemos, já nascemos pecadores. Independente do primeiro ato de vontade, a gente já é pecador pelo simples fato de ser humano. Então Jesus teria que ter a mesma natureza humana para nos livrar do pecado. Então o monofisismo acabava quebrando essa lógica, porque Jesus não teria natureza humana. Então ele não estaria sujeito ao pecado, logo não teria nenhum valor ele não ter pecado, porque afinal de contas ele era divino. Confusão? Pois é. E aí a confusão foi tão grande que precisou o imperador reunir mais uma vez os bispos, os líderes da igreja, e os líderes da igreja, depois de debates acalorados, decidirem, afinal de contas, qual seria a ortodoxia, a doutrina correta. E definiram que Jesus tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, num único homem, que era um Deus encarnado, mas nem por isso menos homem quanto esteve encarnado. São as diversas ressignificações teológicas daquele carpinteiro de Nazaré, profeta do reino de Deus, um profeta de Yahvé, que vai tomando geração após geração um tamanho cada vez maior, porque os povos que o absorvem, né, a ideia cristã, não são povos vinculados ao judaísmo. São povos que vêm de uma tradição politeísta, que vêm de uma tradição filosófica grega. E eles vão interpretar a figura do Mashiach judeu, do Messias judeu, como uma figura divina. Então, não vai ser o mesmo Jesus. Vai ser agora um Jesus turbinado. Um Jesus que já não tem mais nada a ver com o reino de Deus.
Já é um Jesus que ele por si só salva. E ele salva porque morreu pelos nossos pecados, e a salvação dele é efetiva porque ele era Deus encarnado, era homem, mas era Deus encarnado. Tá bom? Então vamos agora para o segundo concílio de Constantinopla. Foi convocada pelo imperador Justiniano I em face do ressurgimento do nestorianismo pelos escritos de 3 pensadores cristãos, Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto de Ciro e Ibas de Edessa. Também foram discutidas as doutrinas dos originistas, ou seja, os seguidores de Orígenes, que defendiam Orígenes foi um grande teólogo africano, um grande teólogo da cidade de Alexandria, uma pessoa da estatura de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino. Foram discutidas as doutrinas originistas da pré-existência da alma, da salvação universal e da evolução no mundo espiritual e etc. Os escritos dos 3 autores foram condenados, bem como as ideias de Orígenes ou as ideias atribuídas a Orígenes. Neste concílio foi atestada a virgindade perpétua de Maria. Vamos lá. Vamos falar então um pouquinho do segundo concílio de Constantinopla, que para quem é espírita, ele é um concílio que é muito repetido nas palestras espíritas como um concílio que, resumindo a história, existia reencarnação na Bíblia até esse concílio, o cristianismo era reencarnacionista e a imperatriz Teodora, ela havia sido prostituta. E por ela ter sido prostituta, as prostitutas diziam que ela era colega de trabalho e chegou a imperatriz. Então, as prostitutas da cidade de Constantinopla falavam com muita honra da sua profissão, porque afinal de contas a imperatriz tinha sido prostituta. E Teodora fica muito nervosa com isso e manda apagar o seu passado, matando todas as prostitutas da cidade. E aí, como havia a crença de que numa outra vida ela teria que retornar e ser assassinada tantas vezes quanto as prostitutas que foram mortas por ela, a mando dela, então ela manda, utilizando a sua influência sobre o seu marido imperador, que tire-se da Bíblia a crença da reencarnação. Então, a partir do segundo concílio de Constantinopla, não haveria mais a crença na reencarnação. Só que isso está errado. Não foi isso que aconteceu. A reencarnação ela não está nos escritos da Primeira Aliança, nem da Segunda Aliança, de forma explícita. A crença cristã, conforme nós já vimos até aqui, é uma crença que entende que Jesus era Deus encarnado e como Deus encarnado, ele morre pelos nossos pecados e quem aceita Jesus está livre dos pecados. Toda a tradição cristã, principalmente das epístolas paulinas, dos evangelhos, que são os escritos mais antigos, eles atestam isso. Mesmo os manuscritos que foram achados na década de 50 do século XX, nas imediações de uma aldeia chamada Nag Hammadi, ou Nag Hammadi no Egito, que aí vários manuscritos chamados evangelhos gnósticos vieram à tona, nenhum deles também fala de reencarnação. Quando nós vemos na patrística, ou seja, os escritos dos padres da igreja, daqueles primeiros padres, que falam também a respeito das crenças cristãs e combatem as crenças dos hereges, praticamente não se fala em reencarnação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, em relação à Primeira Aliança, tem os manuscritos do Mar Morto. Quando se compara o escrito dos manuscritos do Mar Morto com os livros da Antiga Aliança, do Antigo Testamento que nós temos hoje, as diferenças são mínimas. Então a Teodora, mesmo que ela tivesse riscado de todas as Bíblias do Império Romano
a reencarnação, na década de 40, ali, né, nas imediações de Qumran, foram achados os manuscritos. Ela não teria como apagar a reencarnação desses manuscritos. E não consta a reencarnação. O judaísmo, ele foi definido com o passar dos milênios. E no judaísmo, boa parte da tradição judaica, eles não acreditavam nem numa vida após a morte. Eles acreditavam que a pessoa morria e ia para um lugar como um espectro, como uma sombra, chamado Sheol. E lá ela vivia sem personalidade. Ela não tinha ideia de si. Isso só foi mudar bem posteriormente. E aí no livro de Daniel, que é um livro bem posterior, que apesar de ser atribuído ao exílio da Babilônia, ele não é do exílio da Babilônia, ele é da época que os sírios, né, o Império Sírio tomava conta de Israel. Aí que vai começar uma visão diferenciada de uma vida, da intervenção dos anjos, de um juízo final, de uma ressurreição. Então é bem diferente. Então essa questão que é atribuída a Teodora não faz sentido, não é histórica, é uma lenda, e essa lenda não tem respaldo dentro daquilo que a gente conhece dos manuscritos da época, tá? Então a gente vai ver bons oradores, bons médiuns, bons espíritos repetindo isso, mas isso não tem fundamento. Pelo menos até aqui. Ok? Até aqui. Mesmo quando nós pegamos Kardec, que fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que Cristo faz menção à reencarnação, ali são interpretações dadas por um espírita a palavras de Cristo. As mesmas palavras interpretadas por um católico, por um protestante, vão ser interpretadas de formas diferentes. Então a gente está falando de interpretação. A gente não está falando de afirmações textuais. Tem que tomar muito cuidado. Porque por mais que eu acredite em reencarnação, por mais que eu tenha certeza e a consciência de que a reencarnação é uma lei espiritual e rege todos os espíritos, eu não posso atribuir fatos que não existiram, porque aí eu vou estar falseando a verdade. Então, o segundo concílio de Constantinopla não teve isso. Tá bom, gente? Vamos então seguir adiante para o terceiro concílio. Se não concordarem, se pensarem diferente, se tiverem dúvida, coloca aí nos comentários, tá? Escreve aí nos comentários do YouTube ou do Facebook, que a gente tem uma página do Cristianismo e Espiritismo no Facebook, tem uma página do Cristianismo e Espiritismo no YouTube, no Facebook. Coloca lá, para que a gente possa debater isso melhor. Se quiserem, a gente faz um vídeo só sobre isso, tá bom? Vamos seguir em frente. Terceiro concílio de Constantinopla, 680 a 681 da Era Comum. Foi motivado pela doutrina do monergetismo. O concílio foi convocado pelo imperador Constantino IV Pogonato, né, que viveu entre que foi imperador entre 668 e 685. Monogertismo, doutrina pregada pelo patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava que em Jesus havia uma só energeia, uma só energia, ou uma só capacidade de agir, doutrina conhecida como monergetismo. Para aquele patriarca, a capacidade humana de Jesus estaria absorvida pela divina, havendo somente a vontade divina. Monotelismo, refinamento da doutrina anterior. Jesus possuía uma única vontade. O concílio elaborou uma profissão de fé que completava a da Calcedônia, definindo que Cristo possuía duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes. Vamos para o segundo concílio de Nicéia, 787 da Era Comum. Foi motivada pela crise iconoclasta, foi convocado pela imperatriz Irene. Foi convocado objetivando a restauração do uso da veneração dos ícones ou imagens sagradas, que havia sido suprimido por um decreto imperial dentro do Império Bizantino durante os reinados de Leão III e de seu filho Constantino V.
o concílio decidiu a favor das imagens e do culto da cruz, a intercessão de Maria, dos anjos e dos santos. Com uma hábil utilização de termos, definiu-se que Jesus Cristo se prestaria à adoração e aos santos à veneração. É curioso, né? Porque, assim, mais uma vez, judeu só tinha um Deus. E esse Deus não podia ser representado de forma nenhuma. Nem figuras humanas poderiam, ou figuras de animais poderiam ser representadas no judaísmo, salvo naquelas situações específicas que a gente vai ver na própria Torá. Então, só que o cristianismo, ele acaba perdendo a sua liderança no território de Israel na Primeira Guerra Judaico-Romana, onde o território da Palestina foi totalmente arrasado pelos romanos. Então, a Igreja Máter, a Igreja de Jerusalém, que era a liderança natural do movimento cristão, deixa de existir. E aí as arquidioceses e as outras dioceses espalhadas no Império Romano começam a ter proeminência. E alguns bispos se destacam bastante nessa liderança. Então, por exemplo, o imperador romano estava em Constantinopla. Ali se forma o Império Bizantino. Então, o patriarca de Constantinopla ou patriarca de Bizâncio, ele vai ter uma influência muito grande, porque, afinal de contas, o patriarcado dele fica na sede do Império. Mesma coisa no episcopado romano. Com a ausência da liderança civil, militar em Roma, a liderança passa a ser religiosa. Então, qual é a grande liderança de Roma na ausência do imperador? Qual é a instituição que permanece depois da invasão bárbara? E que mantém as estruturas do Império Romano, da tradição romana? A Igreja Romana. Então, a mesma coisa em Alexandria, no Egito. Então, essas lideranças, elas vão sendo lideranças afastadas do judaísmo, da tradição da cultura judaica, e mais próximas da tradição gentílica ou politeísta, aquilo que nós vamos chamar vulgarmente de paganismo. E o pagão, o gentil, ele estava acostumado com o culto aos deuses através das suas imagens. As suas oferendas eram feitas nos templos diante da estátua dos seus deuses. E aí a gente vai ter representação também dos apóstolos, depois dos mártires que vão virar os santos, depois santos que não vão ser mártires, mas homens e mulheres que tiveram vidas pias. A Maria assume o papel feminino das deusas romanas, como a gente já citou aqui a Diana de Éfeso, ou também de Ísis. Então existe aí um sincretismo religioso natural. Ninguém dorme pagão e acorda cristão do dia para a noite. Essas culturas elas vão se mesclar, elas vão se fundir. E aí as pessoas, quando começam a ter contato com os muçulmanos, que nessa época eles vêm com toda a força, os muçulmanos vão acusar os cristãos de serem idólatras. E isso traz uma reflexão para os cristãos. E começa a ter aqui a crise iconoclasta. Iconoclasta é quebrar os ícones, é derrubar os ícones, acabar com os ícones. Então, é o ataque aos ícones. E o que eram os ícones? As imagens. E essa crise gera exatamente a questão de, afinal de contas, numa sociedade de pessoas majoritariamente analfabetas, como você evangeliza se você não tiver a imagem? Como essas pessoas vão ter uma fé, sendo que a cultura delas não é a cultura judaica, não é a cultura muçulmana, sem fazerem as suas oferendas, sem se colocarem na frente das imagens, dos ídolos, dos ícones? E aí esse concílio ele é convocado pela imperatriz Irene, e nele se define a questão das imagens como uma adoração válida. Mas aí eles utilizam mais um artifício teológico.
Adorar só se adora a Jesus. Os demais se cultua. Porque não tem lá nos 10 mandamentos que você só pode adorar a Deus. Bom, Jesus é Deus, então ele pode ser adorado, certo? Mas e os demais? Você está orando na frente da imagem, está colocando uma vela na frente da imagem, acendendo um incenso na frente da imagem, às vezes fazendo a sua oferenda na frente da imagem. Isso não é adoração? Aí eles vão dizer que não. É o culto. É o culto aos santos. E muda. E ainda, além do mais, eles definem a questão da virgindade perpétua de Maria. Maria, virgem antes, durante e depois do parto. A razão disso? Porque se Maria teve filhos depois de Jesus, e aí seria o atestado que ela não seria mais virgem, qual seria o posicionamento desses outros filhos? Seriam deuses também? Seriam irmãos de Deus? Semideuses? Eles teriam a liderança natural da igreja? Porque, afinal de contas, no mundo onde a liderança era hereditária, os descendentes da casa de Davi seriam os líderes da igreja? Para evitar isso, virgindade perpétua. E vamos falar agora do Quarto Concílio de Constantinopla. Foi motivado pela liderança do Patriarcado de Constantinopla. Com a morte de Metódio, homem de postura moderada, o Patriarcado de Constantinopla foi assumido por Inácio, bispo intolerante com os religiosos de ideias iconoclastas. Inácio foi deposto e em seu lugar foi colocado um leigo de nome Fócio, considerado o homem mais culto de Constantinopla naquela época. O Papa Nicolau I depôs Fócio em um sínodo em Latrão, o Palácio de Latrão, que era o palácio do Papa Romano, em 863, como represália pela falta de apoio às suas pretensões de jurisdição nas terras da Bulgária. Inácio foi reconduzido ao patriarcado. Fócio se aproveitou que em 853 a Igreja Romana incluíra no credo cristão que o Espírito Santo procederia do Pai e do Filho, filioque, e não só do Pai, como havia sido definido em Niceia em 325. De forma inédita, Fócio convocou um concílio em Constantinopla e condenou por heresia e depôs o Papa Nicolau I. Contudo, Basílio I, tornar-se imperador bizantino, após matar Miguel III e procurando o apoio no Ocidente, recorreu ao Papa Nicolau I, depôs Fócio e reintegrou Inácio como patriarca de Constantinopla. Foi convocado um concílio em 869 que decidiu pela condenação da deposição de Fócio e de seus partidários, e as atas do concílio de 867 foram queimadas junto com os escritos de Fócio contra Roma. Posteriormente, Fócio foi reconduzido ao Patriarcado de Constantinopla. Novamente foi realizado um novo concílio em 879, em Constantinopla, em que o patriarca foi reabilitado também pela Igreja de Roma, conforme a ratificação do Papa João VIII. Essa pendenga com Fócio e o Papa Romano é que vai definir a cisão entre a Igreja do Ocidente, a Igreja de Roma, e a Igreja do Oriente, a Igreja do Patriarcado de Constantinopla. Então é a Igreja Grega, a chamada Igreja Grega. E aí, até hoje, elas mantêm assim um tom cordial entre elas, mas elas não permanecem mais unidas. Então, essa coisa, por que se chama Igreja Católica Apostólica Romana? Porque é a igreja que reconhece o Papa de Roma como chefe supremo. As demais igrejas, por exemplo, como a igreja, como as igrejas orientais, a ortodoxo grega, a ortodoxo russa, a armênia, a etíope, não reconhecem o Papa como líder supremo, mas como o primeiro entre iguais. E a gente vai ver isso depois, essa pendenga geral, na aula sobre papado. E aí nós temos a nossa sugestão de leitura. Para ver essa fofoca toda,
sugerimos esse clássico, que é a História dos Concílios Ecumênicos, do Giuseppe Alberigo, que é o organizador, pela editora Paulus. Meus amigos, espero que tenha sido elucidativo, que tenha explicado bem. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, coloque nos seus comentários. Se gostaram da aula, deixe o seu like. Se não gostaram, deixe o seu dislike. Mas diz por que gostou, diz por que não gostou, para que a gente possa sempre aprimorar aquilo que não está legal e aquilo que está bom a gente possa incrementar, né, dar um up cada vez melhor. Obrigado pela presença de vocês, pela companhia de vocês. E se Deus quiser, até a próxima. Bons estudos e fiquem com Deus.